A próxima palestrante é Lucas Nascimento, do Instituto Ideal, também da UFSC, sobre controle de qualidade e desempenho em instalações fotovoltaicas. Vocês podem observar que a coisa subiu agora, né? Só desce o preço da energia agora. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, eu estou basicamente contextualizando esse tema como o caminho para o controle de qualidade nas instalações fotovoltaicas. Mas antes de provavelmente falar sobre o tema, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o nosso. A Kathleen comentou do evento que nós teremos amanhã no Fotovoltaica UFSC. Então, o Fotovoltaica UFSC, ele atua desde 1997, principalmente na integração de sistemas fotovoltaicos na edificação, avaliação de desempenho de diferentes tecnologias fotovoltaicas e como elas se relacionam com o clima e eletromobilidade e armazenamento de energia. Então, amanhã vocês vão poder visitar o laboratório, conhecer um pouquinho mais. Agora, vocês sabem, basicamente, as principais áreas que temos trabalhado ao longo desses últimos anos. Bem, o que eu queria trazer um pouco, está se discutindo muito qual é a contribuição das universidades, de maneira geral. Queria trazer um pouquinho, então, de qual é a contribuição da academia dentro da cadeia de qualidade de instalações fotovoltaicas. Quero mostrar um pouquinho em três principais aspectos. Começando com o que está no nosso DNA, a formação de recurso humano. Lá em meados de 2015, com uma iniciativa que foi capitaneada pela GIZ, surgiu uma demanda importante de qualificação de profissionais para as energias do futuro. Dentro desse contexto, foi criado, então, um grupo de trabalho, basicamente, então, capitaneado pela GIZ, em parceria com o MEC, e junto com institutos federais, SENAI, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de São Paulo. A ideia foi, basicamente, consolidar uma ementa única que todos os institutos federais e SENAI poderiam oferecer às diferentes competências técnicas que estavam sendo criadas. A primeira delas, o instalador fotovoltaico. Para ser um instalador fotovoltaico, ele não precisa só fazer um curso de final de semana. Ele precisa passar por 160 horas de sala de aula para poder instalar e manter um sistema fotovoltaico. Para ser um especialista técnico em energia solar fotovoltaica, para ser apto a dimensionar, supervisionar e instalar sistemas, ele precisa ter nível médio técnico e 240 horas de sala de aula. E para poder ser um especialista em sistemas fotovoltaicos, basicamente trabalhar em todas as diferentes áreas, ele precisa ser um engenheiro eletricista e passar por outras 360 horas em sala de aula. Bem, a universidade basicamente treinou, então, todos os professores de institutos federais e Universidade Federal de Santa Catarina, né? Treinou todos os professores de institutos federais e a USP, todos os professores do SENAI, propriamente dito. E esses professores foram capacitados em instalações mecânicas, elétricas, comissionamentos. Foram desenvolvidos materiais de maneira a que uma avaliação uniforme e treinamento uniforme de todos os alunos pudessem ser feitos, né, independente do Instituto Federal. E hoje o que a gente vê é que esses institutos federais já têm hoje, então, suas próprias estruturas de treinamento, tanto em institutos federais quanto nos SENAIs. As primeiras turmas estão sendo já concluídas e esses profissionais de elevada capacitação técnica estão chegando no mercado. Então, basicamente, essa demanda importante do setor, ela foi endereçada e foi criada uma estrutura bastante organizada para poder treinar esses profissionais. O problema é que a educação ela não tem consequências imediatas, né? Essa capacitação ela demora para chegar no setor. E, infelizmente, a gente ainda encontra instalações em que a qualificação técnica do profissional acabou não se refletindo, então, de maneira adequada. Tá, talvez para aqueles que talvez estejam iniciando no mercado fotovoltaico, as típicas instalações residenciais que nós temos aqui no Brasil, independente da orientação, norte, leste, oeste, com baixas inclinações, como nós temos latitudes muito baixas, independente se nós optarmos por cada uma dessas diferentes orientações, as perdas vão ser muito pequenas, da ordem de 10%, quando comparadas ao plano ideal, como esse cara quis instalar aqui nessa residência. Então isso aqui é desnecessário. Bem, o que se vê também são propagandas, né, vendendo
vamos chamar isso aqui como uma boa prática, né? Ou seja, isso aqui é, de fato, um bom marketing para a empresa. Também, para aqueles que estão iniciando no setor, é estritamente proibido pisar nos módulos fotovoltaicos. A gente tem consequências de curto, médio, longo prazo associadas às microfissuras aqui nessas células, que muitas vezes ocasionam pontos quentes e uma eventual redução de potência, que podem não aparecer imediatamente, mas a longo prazo certamente virão. Bem, não só boas práticas como aquelas que eu mostrei, mas em campo, em instalações elétricas, a gente vê muitas vezes que crimpagem de conectores é a primeira coisa que se aprende numa aula de instalação elétrica de um sistema fotovoltaico. Isso aqui é um conector de fato da maneira como ele deveria ser crimpado. Isso aqui é o que está sendo feito em instalações. Isso aqui é uma instalação pequena. Isso aqui é uma instalação de uma usina de 30 megawatts, uma usina de leilão. Ou seja, essa realidade ela não somente está batendo na porta das instalações residenciais, mas em usinas de grande porte também. Está faltando profissionais qualificados. Esses pontos, essa crimpagem mal feita que eu mostrei aqui, muitas vezes o que ela ocasiona? Ela ocasiona mau contato e um eventual arco elétrico. Num conector, fica local. Quando ela tipicamente está aqui numa caixa de junção, né, numa string box, isso muitas vezes pode ocasionar a carbonização de um quadro. E, muitas vezes, há incêndios em instalações fotovoltaicas. Felizmente, nós ainda não tivemos incêndios de grandes proporções aqui no Brasil, pelo menos documentadas. Mas em países em que a energia solar fotovoltaica já está mais estabelecida e que a estatística permite a gente observar essas coisas e endereçar as falhas, esses exemplos já podem ser encontrados. Isso aqui, então, é uma pizza de incêndios de sistemas fotovoltaicos lá no Reino Unido. Alguns incêndios já aconteceram lá, cerca de 60 incêndios documentados, incêndios de grandes proporções. E 1/4 dessas instalações foram feitas em função de instalações mal executadas, instalações matadas. Que tipicamente as falhas não foram falhas de componentes, foram falhas de fato de instalação, de algum problema do instalador. Bem, então, como é que a gente resolve esse problema? Porque esses profissionais de altíssima qualidade ainda vão demorar um pouquinho para chegar no mercado. Bem, a nossa sugestão para a gente resolver esse problema é basicamente exigir que as instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos tenham, como nós temos uma norma dedicada para isso, essa norma brasileira 16274, requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. São basicamente todos os testes elétricos que deveriam ser feitos em um sistema fotovoltaico. E são vários deles. Equipotencialidade, tensão, polaridade, tensão ao terra, isolação, corrente operacional, termografia e curva característica. Tudo isso. Bem, se a gente pudesse exigir tudo isso, a gente certamente teria um rigor mais elevado nas nossas instalações. Independente se muitas vezes talvez o técnico ou o instalador não teve uma qualificação tão adequada quanto nós gostaríamos. O problema... Alguém aqui é de concessionária de energia? Tem algum representante aqui? Infelizmente, nós ainda não temos como exigência da concessionária, dos vários documentos que estão sendo pedidos aqui, cadê o comissionamento? Nós ainda não temos, infelizmente, aqui a exigência de documentos, né, dos testes que foram realizados de comissionamento como parte dos documentos obrigatórios que deveriam ser apresentados para a concessionária. E muitas das vezes a concessionária tem colocado isso como uma questão proibitiva em função dos altos custos desses equipamentos todos aqui. Para a gente conseguir fazer todos esses testes, de fato a gente precisa se preparar. O ponto é que, para a gente conseguir fazer esses principais testes de tensão, polaridade e corrente operacional, eu só preciso de um alicate e um perímetro. E para conseguir fazer uma termografia em quadro, onde a gente identifica todos aqueles pontos quentes que são super importantes de serem avaliados, porque eles podem ocasionar um incêndio em uma eventual falha crítica, eles podem ser identificados com dispositivos hoje que estão bastante mais acessíveis. Então, a nossa sugestão é que a concessionária ela deve começar a exigir os relatórios com os testes de comissionamento.
Se ela deve exigir tudo ou parcialmente alguns dos testes, aí progressão da força, como a gente encontrar melhor. Mas ela tem que começar a exigir isso como um teste básico. Então, avançando para o próximo ponto, dentro dessa contrapartida, né, da academia nessa questão de qualidade, queria comentar um pouquinho sobre desenvolvimento e adaptação de técnicas e detecção de falhas e controle de qualidade em sistemas fotovoltaicos. Bem, quero comentar um pouquinho sobre a experiência do que a universidade tem contribuído em relação à experiência dos sistemas fotovoltaicos. Começando com esse carinha aqui, ó. O primeiro sistema fotovoltaico que foi integrado à edificação da universidade em 1997. Continua em operação ininterrupta desde então. É um senhor de 22 anos de idade. E ele é o sistema mais antigo hoje no Brasil, operando ininterruptamente e que a gente colhe os dados. Bem, podia falar muitas coisas dele, porque tem inúmeros resultados daqui, mas um ponto principal e importante que todo mundo pergunta é: essa tecnologia de fato, ela é robusta? Ela tem essas degradações bem pequenininhas, como a literatura tem comentado? Bem, para esse sistema aqui, se a gente olha uma linha de tendências de todos esses anos de dados, esse sistema tem degradado uma média de 0,5% por ano. Super bem comportado. Como a literatura garante ou informa. Mas tem um ponto importante. Será que esse sistema fotovoltaico de muitos anos, ele representa o Brasil todo? Será que esse exemplo de Florianópolis é representativo? Talvez não. A gente tem climas mais agressivos que os nossos. Então, deixa eu mostrar um pouquinho desse projeto aqui. É um projeto de P&D, junto com a ENGIE e outras 11 empresas cooperadas, em que foram avaliadas 6 diferentes tecnologias fixas e um com sistema de rastreamento. Todos os módulos aqui foram identicamente replicados em 8 diferentes regiões climáticas do Brasil. Mesmos módulos, mesmos inversores, mesma estrutura metálica, mesma equipe de montagem, tudo igual. Só mudou a inclinação dos sistemas. Tentando entender como as tecnologias acabam se relacionando com o clima. Bem, a gente tem avaliação de desempenho de todas essas tecnologias e todos esses resultados eu vou comentar mais no final da apresentação, onde vocês podem ter acesso a isso. Mas um ponto importante que eu queria comentar é que, para uma dessas tecnologias, que é a tecnologia que é mais usada no mercado, silício multicristalino. Se a gente olha essas imagens aqui, ó, essas imagens são imagens de eletroluminescência. A eletroluminescência é uma técnica muito simples. Quando o módulo recebe luz, ele gera corrente elétrica. A gente pode fazer o contrário. Quando a gente injeta corrente elétrica, o módulo gera luz. Se a gente tiver uma câmera especial, a gente consegue ver essa emissão. É isso que eu estou vendo aqui. E estão vendo que tem algumas células cariadas aqui, uns pontinhos pretos? Esses pontinhos pretos são falhas que foram identificadas nesses módulos em função de uma degradação muito importante, chamada de degradação induzida por potencial. Essa degradação apareceu sistematicamente todos os sistemas em regiões de alta temperatura e alta umidade. E a degradação foi importante, aqui da ordem de 30% a 40% em módulos individuais, para esses módulos que foram mais atacados, né, por esse problema. Bem, mas então, como a gente consegue, de alguma maneira, evitar que esse tipo de problema aconteça nos sistemas? Que tipo de solução a gente precisaria adotar para reduzir esse impacto, por exemplo, desse tipo de degradação? Que ele é contínuo, ele não estabiliza, ele vai degradando ao longo de todo o período em que ele acontece. Bem, uma sugestão é o quê? É a gente exigir do mercado, de maneira geral, certificações. Certificações internacionais. E aqui estou mostrando a IEC 61215, essa é a norma internacional que testa os módulos fotovoltaicos. São 18 ensaios. Para a gente avaliar se o módulo fotovoltaico, então, ele vai suportar as características agressivas, né, das intempéries em que ele está sujeito à sua instalação. A gente também faz alguns testes aqui no Brasil. Os testes em metro. São esses 5 primeiros testes aqui, dos 18 da norma internacional. Então, primeiro ponto. O teste em metro, ele não tem a finalidade de garantir qualidade dos módulos fotovoltaicos. Ele não nasceu com essa funcionalidade, com essa finalidade. A ideia aqui do teste em metro é basicamente qualificar minimamente um módulo que está saindo da China e quando ele chega no Brasil a gente sabe quem importou e que ele tem características mínimas adequadas. Então, optem por certificações internacionais, além da obrigatória, claro, que é em metro. Então, a gente tem que subir o nosso critério aqui no Brasil. Infelizmente, muitas das agências de financiamento só exigem certificação em metro.
E a gente deixou de testar os módulos para todos esses outros testes aqui. Bem, um pouquinho mais sobre confiabilidade dos módulos. Essa aqui é uma usina nossa, uma usina de PID, a usina Cidade Azul. E estão vendo essas árvores aqui? Em 16 de outubro do ano de 2016, a gente sofreu um evento climático extremo. Tem nos atacado tanto esses eventos extremos, né? Muitos ventos, enchentes. Ele incidiu aqui também em Tubarão, Santa Catarina. Foram rajadas de mais de 200 km por hora. A usina foi bastante danificada. Nossa, bastante, muito danificada. 26 módulos. 26 módulos de 20 mil módulos. 0,1%. 0,1% da usina foi danificada. Então, na verdade, um sistema fotovoltaico, se bem instalado, mesmo em eventos climáticos extremos, as perdas não são tão grandes como a gente acredita. E essa usina ela foi atacada por um evento climático que, sem dúvida, foi importante. Bem, como um dos encaminhamentos desse evento climático extremo, nós começamos desde aquela época a avaliar uma técnica que está sendo bastante compartilhada, e aqui uma contribuição então da academia nesse sentido, de metodologias para diagnóstico rápido e automatizado de falhas. E para isso temos utilizado bastante termografia aérea, com drones. Rapidamente a gente levanta um drone e identifica uma string desconectada, diodos de bypass em atuação, pontos quentes no módulo, strings em curto-circuito. Isso tudo, junto com análises, por exemplo, de eletroluminescência em campo, aquelas mesmas que eu comentei, que a gente injeta corrente, o módulo emite luz, a gente consegue diagnosticar em um elevado nível, né, técnico, se de fato a usina está operando satisfatoriamente da maneira como ela deveria. E todas as metodologias técnicas de como isso deve ser feito, amostragens, tudo isso está sendo compartilhado pela universidade. Depois eu vou mostrar em que caminho a gente está usando para compartilhar essas informações. Então, por último, difusão do conhecimento. Como é que a gente está basicamente compartilhando os resultados de todos esses projetos, pesquisas, análise de complementariedade entre fontes, não pensando só para o GD, mas também para usinas centralizadas. Tudo isso está sendo transmitido, como a Kathleen comentou, como esses seminários de cooperativas, via o YouTube. Super democrático, não precisa se inscrever, não é webinar, assiste quando quiser também, porque os eventos ficam lá salvos. Todos os resultados desses projetos, aulas, então, metodologias de diagnóstico de falhas, as análises de técnicas de eletroluminescência de baixíssimo custo, não precisa comprar equipamentos sofisticados. Tudo isso está sendo compartilhado via a nossa plataforma de YouTube, tudo livre e disponível. Bem, é isso. Agradeço. Obrigado, gente.